Vamos resolver questões de matemática comigo, da banca Fafipa, da Omni e do Instituto Unifil. Eu sou o professor Jefferson de Campos, seja bem-vindo aqui. E antes que você se esqueça, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, curte e depois no finalzinho deixe seu comentário, que eu vou ficar muito feliz de ler. Bom, hoje, como eu disse, nós vamos resolver questões dessas três bancas, ok? Vários vídeos que eu fiz resolvendo questões dessas bancas vocês gostaram e hoje eu trouxe aqui mais algumas questões para a gente resolver e conversar sobre elas. Então, Fafipa, Unifil e Omni. E para o pessoal que vai fazer o concurso público de Piraju, logo logo está saindo um vídeo resolvendo questões de matemática da banca IBEP. Então, se você vai fazer concurso público de Piraju, de São Paulo, fique ligadinho aqui no canal que logo logo sai uma aula resolvendo questões da banca que vai organizar o concurso aí, tá certo? Sem mais delongas, vamos lá para a nossa primeira questão de matemática, que é uma questãozinha aqui que ela vai envolver função exponencial. Tá? Então, questão da Fafipa 2026, Prefeitura de Luanda, Estado do Paraná, por cargo de oficial legislativo. Questãozinha de função exponencial. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte: um laboratório de biologia estuda o comportamento de uma cultura de bactérias, cuja população dobra de tamanho a cada 2 horas. No início do experimento, tempo zero, havia exatamente 4 bases de bactérias. Então, essa informação é muito importante para nós, tá certo? Então, logo no tempo zero, nós tínhamos essas 4 bases de bactérias no recipiente. Um dos cientistas notou que após um determinado período de tempo, que nós vamos lidar aqui com T, a população de bactérias atingiu a marca de 1024 elementos. O tempo T em horas que essa cultura levou para atingir essa população foi de quanto tempo? Foi de 4 horas? Foi de 8 horas? Foi de 16 horas? Foi de 10 horas ou foi de 6 horas? O que nós temos aqui? Primeiro, essa função, né, essa população em função de tempo, ela pode ser descrita da seguinte forma. Ela pode ser descrita como Pt igual a P0 vezes 2 elevado a T dividido por 2. Onde o nosso P0 ele é a população inicial, nós já temos lá a população inicial. O T é o tempo em horas dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque dobra a cada 2 horas. Então, substituindo os valores aqui, vou substituir também a cor da caneta aqui para facilitar. Vamos pegar um azulzinho aqui. Nós temos o seguinte, então, que 1024. Por que 1024? Porque é justamente a quantidade total de elementos que nós temos depois de X tempo. Nós queremos saber exatamente qual foi esse tempo para atingir essas 1024. Então, vai ser igual ao P0, que no caso é 4. Nós temos aqui, né? 4 bases de bactérias, vezes 2 elevado a T, que é o que nós estamos querendo descobrir, dividido por 2. Tá? O que nós temos aqui? O 4 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividido. Então nós temos 1024 dividido por 4, que vai resultar em 256 igual a 2 elevado a t dividido por 2. Como de um lado aqui nós temos uma potência, vamos também transformar o outro lado numa potência. Então, 256 nós podemos transformar em 2 elevado a 8. Vai ficar 2 elevado a 8 igual a 2 elevado a t dividido por 2. Tem uma propriedade na matemática que diz que se a base for igual, podemos simplesmente ignorar ela e trabalhar só com os expoentes. Então, ficamos com 8 igual a t dividido por 2. O 2 está dividindo, ele vai passar para o outro lado lá multiplicando. Então, nós vamos ficar com t igual a 16. Logo, o tempo que essa cultura vai levar para atingir 1024 elementos de bactéria será de 16 horas. Vamos agora para a nossa segunda questão. Prefeitura de Loanda, também para o cargo de oficial legislativo, nós temos o seguinte. Uma CPI abriu uma convocação para ouvir depoimentos de testemunhas de um caso. No total, deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. Então, nós temos lá. No total, 80 pessoas foram intimadas a depor. Na primeira semana de depoimentos, 25 das pessoas compareceram e foram ouvidas. Das pessoas ouvidas, 40% eram agentes públicos. O número de agentes públicos ouvidos logo na primeira semana foi igual a quanto? Então, uma questãozinha de porcentagem. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é o quê? Nós sabemos que 80 pessoas elas foram intimadas a depor. Essas 80 pessoas, na primeira semana, compareceram 25%. E desses 25%, 40% eram agentes públicos.
Essa informação que nós temos. Primeiro é descobrir quanto que é 25% de 80. 25% de 80 é 20, né? Como que a gente pode fazer isso aqui, né? Basta, como é 25, você pode sempre fazer isso aqui, tá? Qualquer número que for dado para você e perguntar quanto que é 25% daquele número, basta você dividir por 4. Ok? Então, se nós pegarmos 80 e dividir por 4, nós vamos ter 20. Então, significa que na primeira semana, 20 pessoas foram ouvidas. Dessas 20 pessoas, 40 eram agentes públicos. Como que nós vamos fazer essa conta? Basta eu pegar 20 e multiplicar por 0,4, que corresponde a 40%. Logo, nós temos que 8 pessoas eram agentes públicos. Logo, gabarito da questão, letra I. Certo? Aqui também, se a pessoa não quisesse dividir por 4, no caso do 80, bastaria fazer 80 vezes 0,25, né? É eu transformar a fração em número decimal. Né? Então, eu devo ter alguma aula aqui no canal sobre porcentagem. Se tiver aqui, eu vou linkar em algum lugar para você ver. Tá? Mas essa questão basicamente era isso, uma questão bem tranquila. Então, bastava descobrir 25% de 80, que é 40, que é 20, e depois descobrir quanto que era 40% de 20, que no caso é 8. Vamos lá agora para a terceira questão, Unifil. A questão da Unifil é o seguinte, é uma questão de logaritmo. Então, determine o valor de log de 125 na base 5 mais log de 8 na base 2. Primeiro, o que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir quanto que vale o logaritmo de 125 na base 5 e depois descobrir quanto que vale o logaritmo de 8 na base 2. Como que eu vou fazer isso? Então, percebam que eu tenho aqui o número 5. Eu preciso descobrir que número, tá? Que número, e eu elevar o 5 dará 125. Então, eu tenho lá que 5 elevado a 1 é 5. 5 elevado a 2 é 25. E 5 elevado a 3 é 125. Então, logo, eu tenho que o log de 125 na base 5 é 3. Por quê? Porque 5 elevado a 3 é igual a 125. Então, nós temos aqui que o log de 125 é 3. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o logaritmo de 8 na base 2 para descobrir quantos que é. Então, eu tenho que pegar o 2 e elevar ele a algum número para dar 8. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. É 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 8. Então, nós temos que o log de 8 na base 2 também é 3. Logo, a soma de logaritmo de 125 na base 5 mais o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 6. Gabarito, letra C. Vamos lá para a próxima questão, Unifil também, Paranacite para o cargo de oficial legislativo. Nós temos o seguinte, que um comerciante compra um produto por R$ 200 e vende ele por 260. O lucro percentual obtido foi de quanto? Temos aqui 200, que é o valor que foi pago no produto, equivale a 100%. Agora eu quero saber quanto de lucro, qual que é a porcentagem, qual que é o percentual de lucro que eu tive. Eu vendi esse produto por R$ 60 a mais. Vai ser 60, e aí o X que eu quero descobrir o que, que é. Então eu vou multiplicar cruzado, né? Então nós vamos ter aqui 200x igual a 60 vezes 100. 60 vezes 100, 6.000. Né? O 200 está multiplicando, ele vai passar dividindo, então nós vamos ter que x vai ser igual a 6.000 dividido por 200. Então a gente cortar um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui. Vai ficar 60 dividido por 2, que é 30. Então, o percentual de lucro obtido foi de 30%. Vamos agora então para a próxima questão da banca Omni. Prefeitura de Rio Negrinho, lá em Santa Catarina, para médico. Questãozinha aqui de lógica. O que nós temos aqui nessa questão de lógica? Tá? Então, não vamos ter conta, não vamos ter nada aqui. Então, ó, considere as seguintes hipóteses. A primeira hipótese, toda casa tem cachorro. Quem tem filho tem brinquedo. O João mora em uma casa. Nenhuma pessoa que tem filho tem cachorro. Logo, podemos chegar à seguinte conclusão: de que João não tem brinquedos, que João tem filhos, que toda casa tem brinquedo, ou quem não tem cachorro mora em apartamento. Então, aqui é uma questão que ela vai envolver algo dentro da lógica chamada de silogismo.
Então como que nós podemos resolver isso aqui? Primeiro, né, toda casa tem cachorro. Opa. Se toda casa tem cachorro, então a gente já tem que ficar esperto com isso aqui. Então, toda casa tem cachorro. Quem tem filho tem brinquedo. O João mora numa casa. E nenhuma pessoa que tem filho tem cachorro. Se o João mora em uma casa, automaticamente o João tem que ter cachorro. Porque aqui está dizendo, o João mora numa casa. Então, se ele mora numa casa, automaticamente tem cachorro. Nenhuma pessoa que tem filho tem cachorro. Logo, o João não pode ter filhos. Por quê? Porque a hipótese traz para nós que nenhuma pessoa que tem filho tem cachorro. Só que a primeira afirmação é que toda casa tem cachorro. E se o João então mora numa casa, ele tem que ter cachorro. Se ele tem cachorro, ele não pode ter filhos. Então, nós já temos aqui coisas para riscar. Então, quem não tem cachorro mora em apartamento? Não. João tem filhos? Então, o João não tem filhos. E aí ficou duas para nós. Toda casa tem brinquedo e que o João não tem brinquedo. Né? Aqui, toda casa tem brinquedo, ela é falsa. Por quê? Por conta que não tem, aqui, nas premissas, relação entre casa e brinquedo. Não está dizendo isso. O que diz é que toda casa tem cachorro, mas não diz que toda casa tem brinquedo. Porque para toda casa ter brinquedo, toda casa precisa ter criança. Só que as premissas diz que na casa que tem criança não pode ter cachorro. Então, toda casa tem brinquedo também é falso. Então a única que sobra para nós é a alternativa A. João não tem brinquedos. Vamos agora para a última questão. Omni, Oswaldo Cruz, professor de Educação Básica e Ensino Fundamental, prova 2021. O gráfico abaixo apresenta o déficit habitacional no Brasil relativo aos domicílios particulares em 2015, levando em conta o âmbito nacional. Analisando o gráfico, a mediana dos dados encontrados chega mais próximo do valor representado em qual ano? Então nós temos que fazer aqui, nós estamos tentando encontrar algo chamado mediana. Eu acho que eu devo ter algum vídeo aqui no canal falando sobre média e mediana. Se tiver, ele vai estar linkado aqui para você assistir depois, tá certo? Bom, o que é a mediana? A mediana é eu listar todos os valores e encontrar aquele valor que está exatamente no meio. Quando a quantidade de valores é ímpar, é fácil encontrar. Porque se é ímpar, eu vou ter um elemento central. Aquele elemento central nós vamos chamar de mediana. Quando é par, eu preciso pegar os dois centrais, somar e dividir por 2 para encontrar a mediana. Aqui no caso, o que nós temos aqui? Nós temos, quais anos? 2007, aqui, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 e 2014. Vamos contar os elementos comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, opa, nós já temos aqui 9 elementos. Então, qual é aquele elemento que fica no meio? Então, vamos pensar aqui. Então, se eu tenho 9 elementos, eu posso colocar 4 elementos de um lado, 4 elementos do outro, que vai dar 8 e vai sobrar um central. Então, primeiro, eu preciso, dentro da mediana, preciso ordenar eles do menor para o maior. Então, vamos olhar aqui qual que é a menor. O menor é o ano de 2012. Aqui, ó. Então, vamos colocar aqui no cantinho, ó. 2012. Depois do ano de 2012 vem o 2011. Então, ó, 2011. Depois de 2011, nós temos o ano de aqui, ó, 2013. Depois de 2013, nós temos o ano de 2014, que está bem pertinho aqui, né? Então, 2014. Depois, nós temos aqui o ano de 2008, que é esse aqui, que é muito parecido aqui, ó. Ele está empatado com 2015. Então a gente pode colocar aqui, ó, 2008 ou 2015 e 2015 ou 2008. Mas você concorda comigo que, ó, um desses dois valores aqui agora ele vai ter que ser o central? Porque, ó, 1, 2, 3, 4. Eu já tenho 4 aqui. Então, o quinto elemento é o do meio. Porque eu sei que eu tenho mais 4 elementos lá, já que eu tenho 9. Então, vamos dar uma olhada nas alternativas. Se tem 2008 ou 2015. 2008, 2013, 2000. Então tem, 2008, alternativa A. Já se tivesse 2015, questão passível de. Ah, e se tivesse 2015? Era uma questão passível de recurso para anulação. Então eu espero que você tenha gostado.
essa resolução rápida de questões aí da FAFIPA, da Omni e do Instituto Unifil. Curta, comente, compartilha, siga aqui, se inscreva no canal, para que você possa aí estar recebendo meus vídeos aí preparatórios para concurso público. E se você sabe de alguém, ou você mesmo vai fazer o concurso de Piraju, fique atento que logo logo sai questões da banca IBEP aqui para a gente comentar e você ficar sabendo como é o estilo da banca. Até mais, abraço, bons estudos.